Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família. Quando o Senhor ele pede para você esperar nele, você faz isso? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 8, a Bíblia vai nos dizer assim, olha: "E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou." Aqui, Samuel, profeta Samuel, havia dado uma ordem ao rei Saul. Samuel havia dito para Saul: "Olha, você vai subir na minha frente ali a Gilgal, e você vai esperar ali 7 dias. E quando se cumprir os 7 dias, eu vou até você ali em Gilgal. E aí então eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. Depois que eu oferecer sacrifício, eu vou dizer para você o que você deve fazer a seguir." Essa foi a ordem dada para Saul. O Senhor foi muito claro na ordem. E aí então nós vamos ver aqui neste capítulo de número 13 que nós lemos, que Saul, diante do desespero, diante de uma situação apertada, de uma situação difícil que ele estava vivendo ali, os inimigos estavam acampados, prontos para virem guerrearem contra Saul e os seus exércitos. Saul estava ali apavorado, com medo. E os homens de Saul também estavam, a maioria deles haviam se escondido, a maioria deles estavam fugindo. E os poucos homens que ainda restavam com Saul neste momento também estavam com medo. E Saul, diante deste cenário de desespero, de medo, ele não conseguiu obedecer à voz de Deus. Ele olhou para essa situação que ele estava vivendo ali naquele momento. E Saul parece que se esqueceu da ordem que Deus havia dado para ele através de Samuel. Samuel havia falado para ele esperar os 7 dias, porque Samuel viria. E depois que Samuel chegasse, ele ia oferecer o holocausto ao Senhor, ia dizer para ele o que ele ia fazer depois. Mas Saul, neste momento de aperto que estava passando aqui, ele deixou de olhar para aquilo que o Senhor havia falado para ele. E ele olhou ali, ele focou naquela situação que ele estava vivendo. E por isso, ele se desesperou. E por isso, ele não conseguiu esperar naquilo que o Senhor havia falado para ele. E então ele se precipitou. Ele foi e ofereceu o holocausto sozinho, sem Samuel. E quando ele acabou de oferecer o sacrifício, a Bíblia nos diz que Samuel chegou. Samuel, quando viu que Saul havia feito aquilo, ele disse: "O que foi que você fez, Saul? O que foi que você fez? Você agiu como um tolo, Saul." E Saul ali, ele foi tentar se explicar, dizer que os homens estavam se dispersando e que ele ainda não tinha sacrificado ao Senhor. E Samuel disse: "Você agiu como um tolo. Porque se você tivesse obedecido, Saul, se você tivesse confiado naquilo que o Senhor falou para você, o seu reinado hoje seria confirmado para sempre. Mas você não fez isso. Você não conseguiu esperar no Senhor. Por isso o Senhor ele já escolheu o outro para reinar no seu lugar, um homem segundo o coração dele." Você viu, irmãos, como a precipitação, o não esperar naquilo que o Senhor nos falou, como isso pode nos causar consequências terríveis sobre as nossas vidas. Saul não conseguiu esperar em Deus. E por ele não esperar em Deus, o reinado dele não foi confirmado. Ele foi rejeitado pelo Senhor, porque ele não conseguiu esperar na palavra que Deus havia dado para ele.
Nós vamos ver ali o salmista falando no Salmo de número 40. Ele diz assim, olha, eu esperei com paciência no Senhor. E o Senhor, ele me ouviu e ele se inclinou para mim. E ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Nós vamos ver o salmista ali numa situação que ele se via como se ele estivesse dentro de um lago horrível. Ou seja, a situação que o salmista estava vivendo ali naquele momento era uma situação difícil, uma situação apertada, uma situação tão terrível que ele se via como se ele estivesse dentro de um charco de lodo. Mas ele disse, esperei com paciência no Senhor. Não é fácil esperar no Senhor, principalmente quando estamos passando por momentos assim, por momentos difíceis, por momentos apertados. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena esperar no Senhor, porque sabe o que o Senhor ele faz com aquele que espera nele? O salmista continua dizendo assim, olha, o Senhor ele veio e ele me tirou deste lago horrível. Ele me tirou desse charco de lodo, aleluia. E ele colocou os meus pés sobre uma rocha, ele firmou os meus passos. E ele colocou um novo cântico na minha boca. Glórias a Deus. É isso que o Senhor ele faz com aqueles que conseguem esperar nele. Não olhe para a situação que você está vivendo no momento. Talvez o Senhor ele falou algo para você e você olha para a sua realidade e você vê tudo ao contrário acontecer. Mas eu falo para você neste momento, não foque na sua realidade. Não fique olhando para a situação que você está passando neste momento. Mas se lembre daquilo que o Senhor falou para você. Se o Senhor falou para você esperar nele, que ele vai entrar com a providência, que ele vai entrar nesta situação, espere nele, porque o nosso Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou que ele vai fazer, porque este Deus é fiel. Amém? Espera nele. Porque o Senhor ele vai colocar um novo cântico na sua boca. O Senhor vai chegar no tempo determinado por ele. E essa situação vai ser mudada. Você vai cantar o hino da vitória, porque você esperou naquilo que o Senhor falou para você. Aleluia. Que Deus continue abençoando grandemente a cada um de vocês. Amém?